E aí, pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez, vocês me têm aqui com um convidado muito massa que eu vou falar sobre ele já já. O cara que eu conheço aí já há uns bons... 5, 10 anos. Não fala assim que tu entrega a idade, velho. Bom, o fato é que nós estamos na TRTV, na pauta sobre educação, e hoje eu trouxe o professor Flávio para falar sobre educação no futuro. Então, esse é o mês da educação. Vamos ter aqui educação financeira, vamos ter educação nutricional, a gente vai ter uma série de pautas voltadas para a educação. Ótimo. Então a ideia é a gente enxergar a educação de uma forma diferente. Então eu estou trazendo uns caras aqui diferentes. Diferentes. Não estou trazendo uns caras iguais. Então sinta-se lisonjeado. Obrigado, um cara diferente. Obrigado, Marcelo. Você é um cara que, né, hoje a gente conversando com ele aqui, eu já descobri um monte de diferenças dele aqui. Ele vende pamonha em sala de aula, o cara é meio diferente, né? Então, todos os nossos convidados aqui são convidados que, primeiro, são meus amigos. Exato. Né? Ou de Denis, né? Denis está ali operando. Fala aí, Denis, o pessoal sabe que tu existe. E aí? Denis existe. Ele que está operando ali as máquinas, ele é que controla o nosso som, controla a nossa imagem. Tudo isso é culpa de Denis. Então, se tu tiver com um bronzeado aí estranho... Estranho, é Denis. E futuramente ele está fazendo um curso de maquiagem também para rapaz, ajudar que a gente coisa a se boa. maquiar. Ótimo, Pois Denis. É pois importante isso. E a gente tem um outro convidado aqui no estúdio também, que é Marcílio, que a gente vai gravar, o Márcio, né? Márcio. Márcio Dantas, a gente vai gravar com ele uma outra pauta de educação por nutrição. Nutrição. Então, Interessante. veja que a gente vai fazer bastante coisa. Flávio, se apresenta para o pessoal do Tudo Ensino. Oi, pessoal, Conta tudo um pouquinho bem? da tua história. Inicialmente, Marcelo, Denis, eu quero agradecer a oportunidade, o convite que vocês Imagina. nos fizeram para estar aqui com vocês. Quando vocês colocam a mão em algo, cara, é algo maravilhoso, porque a gente já sabe que ali é sucesso, é prosperidade. Tudo isso está aí, está marcando uma revolução, um marco da educação em EAD. E você está de parabéns. A gente se conhece já há um bom tempo, não vou dizer o tempo para poder não divulgar a nossa idade. Tu já entregou. Já entreguei, não foi? Logo. Mas é isso. Ó, Marcelo ele sempre traz novidade pra gente. É um cara que tá muito linkado e junto com o Denis tem feito tudo isso. E colocado de forma... Tirado das ideias e colocado para a prática. Entregado, nos entregue de forma brilhante, que é trabalhar a educação, porque a educação é transformadora, Marcelo. Eu acredito nisso porque a educação me transformou, né? Um menino de uma família humilde, de um bairro humilde, né? Uma comunidade humilde. E hoje eu sou um pai de família, né? Respeitado na profissão, com um nome, né? Renomado na minha carreira profissional. A minha irmã também, professora da Universidade Federal. E de um pai, né? Que só tinha sétima série. Você tem um doutorado, né? Eu tenho um doutorado em energia nuclear, né? Misericórdia. Acho que eu nunca conheci um doutor em energia nuclear. Pois. Eu nunca tinha conhecido um doutor em geologia. Especializado em Minas. Tem um professor aqui especializado falando de Minas. Cara, que coisa. E em Minas, a céu aberto. A céu aberto. Pra tu ver. Cara, eu achei lindo, tá? Quando eu vi isso assim, ó. O título, pô, já pensaste? Eu dizendo assim, sou doutor em energia nuclear, pá. Eu posso não ser nada, mas o cara vai pensar do outro lado assim, esse cara sabe química, sabe física, sabe matemática, pô, eu vou fazer. Aí fiz. Fiz um mestrado no departamento de energia nuclear, com foco em polímeros, plástico, e o meu doutorado também foi lá, mas com foco em meio ambiente, estudando a radiação ambiental. Posso fazer uma observação? Fale. Eu conheço alguns doutores e eu nunca imaginei que você fosse doutor. Sabe por quê? Porque eu vejo você um cara tão bacana, tão conversacional, tão próximo a gente, tão próximo dos teus alunos. Uhum. E normalmente o cara, quando se empodera, né, do doutorado, ele fica meio, como é que eu vou dizer assim, meio fora, sobe... Da realidade, né? Sobe para uma escada que normalmente os mortais não aceitam. Não aceitam. E isso, parabéns. Por isso que eu te perguntei se você tinha um doutorado, eu não tinha certeza. Tão próximo que você é a mim, dos teus alunos, dos seus jovens alunos das escolas técnicas, eu percebo que os caras te abraçam, então, muito próximo. Então, Flávio é um cara que tem... Tô misturando. Cara, essa tua pergunta é maravilhosa, eu chego e me arrepio, não sei se dá pra ver aí, Denis, mas eu tô me arrepiando. Deixa eu ver. Ó, tá mesmo. Tá arrepiadinho. Porque, na verdade, a educação, ela tem uma matemática própria, Marcelo. Isso. Como assim, Flávio? Ela é a única coisa no mundo que, quando você divide, ela multiplica em enésima potência, cara. Então eu percebo que tem algumas pessoas que fazem o seguinte, detêm daquele conhecimento
e faz o possível que aquele conhecimento seja difícil para que as outras pessoas ditas normais, feito eu e você, não tenham acesso àquele conhecimento e que essa pessoa fica endeusada, né? Tipo, pô, só eu sei, só eu detenho. Não, cara, a gente tem que dividir conhecimento, temos que passar. E aí entra a ludicidade da prática pedagógica, que é justamente aprendendo que você, de forma lúdica, que você põe em prática o que você aprendeu. E aí nós temos o que o Paulo Freire falou, né? O Paulo Freire na educação interdimensional, né? E Antônio Carlos, ele fala o seguinte, que a educação ela tem que transpor os muros da escola. A educação, o William Kilpatrick, em 1918, publicou seu artigo que nós, professores, devemos levar para o estudante a educação de forma que vá com o interesse dos estudantes, onde permeia o interesse do estudante. Então veja que coisa linda, em 1918 já, e aí com 100 anos agora, né, Paulo Freire também defende o fato do seguinte, ele dizer que a gente, professor, tem que estudar o vocabulário do aluno. Como assim, Flávio, estudar o vocabulário? O aluno chega para mim, química, né, e eu disse... o aluno me pega 45, 50 alunos na sala e diz assim, professor, pra que eu vou estudar química se eu for fazer geografia, vou fazer direito, vou fazer engenharia, vou fazer música? Eu olho, Marcelo, pra turma, aqueles 45 alunos assim, diga que, cara, eu faço, né? Eu fiz teatro, não sei se você sabe, eu fiz teatro. Não. Fiz teatro. Eu fiz teatro com Fabiana Carla. Então esse seu jeitinho malevolente vem do teatro, vem do teatro. Sabe Fabiana Carla, nossa atriz pernambucana? Claro. Né? Essa atriz brilhante. A gente fez teatro junto. Quando ela foi a São Paulo, Rio de Janeiro, tentar a vida de teatro, né? De atriz, eu passei pro vestibular. Aí fui fazer química. Então, eu perdi muito, mas eu fui tímido, cara. Que legal. Eu era um cara extremamente tímido e o teatro me ajudou muito. Então, o que é que acontece? Quando o aluno chega pra mim na sala e diz, pra que eu vou estudar química? Eu olho pra ele, né? Faço aquela coisa tipo pra ele. Diz, química? Como assim? Vocês sabem que eu... Aí eles ficam parados assim, eu também não sei pra que estudar química. Aí a galera entra na vibe, ri, né? Aí você entra, isso existe um porquê. A ludicidade, né? O emprego de uma coisa contada, a história. Eles vão entrar na história que eu vou contar. Aí eu disse, ontem eu vou dizer, eu não sei pra que vocês vão estudar química, mas ontem eu, sim, cheguei em casa, encontrei manhã chorando, cara. Encontrei manhã chorando e aí Marcelo disse assim, cara, mãe, a senhora tá chorando porque a senhora brigou com o painho, né? E os alunos ficam, né, aquela coisa, meio que parece que eles estão dentro do cinema assistindo aquele filme contado. E mãe disse assim, não, cara, não, Flavinho, eu não briguei com o seu pai. E maninha, então por que a senhora tá chorando? Flavinho engravidou, né? Vê que originalidade, né? É Flávio e Flávia, meus pais colocaram. Aí minha mãe disse, não, Flavinha não engravidou. Isso eu tenho 23 anos de ensino, então há 23 anos de ensino, engravidar a irmã era algo do outro mundo. Hoje uma coisa, né, foi normatizada isso, né? Mas eu perguntei, mãe, por que afinal, que cargas d'água a senhora tá chorando? Ela olha pra mim e diz assim, eu estou chorando, porque toda vez quando eu corto a cebola eu choro. Aí eu olhei pra ela, né, eu não deixei passar esse momento, eu junto os dois dedos e disse assim, a senhora, manhã, eu não sabia que a senhora é assim com a cebola, que quando a senhora corta a cebola, a senhora chora. Aí ela é baixinha, ela olha pra mim e diz assim, né, ao fundo, né, ela fora, legal. Você, Flávio, há 23 anos atrás, a gente colocava os nossos nomes nos outdoors aqui, né, em Recife, né. Aí ela dizia assim, você que é professor de química, com os nomes nos outdoors, vamos atualizar, né? Você que é professor de química, né? Metido a... Já, né? Já. Você, professor de química, metido a professor youtuber, atualizando agora os termos, né? Diga pra mim, por que eu choro quando eu corto a cebola, Marcelão? Aí a turma tá naquele momento, né? Cara, o que é isso? E aí, professor? Eu olhei pra ela e disse assim, mãe, eu vou dizer pra senhora agora, amanhã. Realmente, eu não sei por que a senhora chora quando corta a cebola. Aí ficam os alunos, né? Tudo parado, manhã, né? Tá vendo que você não sabe? Que professor youtuber é esse? Aí eu pego e disse, pessoal, eu fui pesquisar. Aí o que tem essa prática de dizer que eu não sei? É que o aluno vai perceber que o professor é vulnerável. Exato. O aluno se vê próximo do professor. E vê assim, cara, se ele não sabe, ele fez o quê? Quando eu não sei, eu vou fazer o quê? Aí o aluno vai lá e diz assim, poxa, ele foi pesquisar. Eu digo, eu fui pesquisar. E aí eu percebi que na cebola tem um enxofre que quando você corta, sai um enxofre, reage com gás oxigênio no meio ambiente, formando dióxido de enxofre, que reage novamente com gás oxigênio que está nesse ambiente, formando trióxido de enxofre,
que é um gás tóxico irritante, que chega aos olhos, se combina com a água e forma ácido sulfúrico e ocorre a precipitação. Ou seja, a sua mãe, quando chora, ela está precipitando. Então, chega para casa e diz assim para sua mãe: mãe, Pare de se precipitar com a cebola. Exato! Aí veja que o seu jargão já ficou mais bonito, né? Pare de se Porque, precipitar. exatamente, ele vai dizer: mãe, a senhora está precipitando. E aí chega o máximo da aula. Marcelo, sabe o que é? É porque o aluno, ele começa a dizer: professor, a minha mãe molha a cebola antes, né? Antes de cortar. A minha mãe bota um palito e pão enquanto na boca. bota o pão. E a minha mãe bota um palito de fósforo, acende o palito de fósforo. E aí, cara, e vem, né? A empiricidade, né? A parte prática. Da química. Que eles não sabem o porquê, mas eles sabem que soluciona, né? Então, o que acontece? Você vê justamente com essa ideia lúdica e você mostra pro aluno, cara, isso vai cair no Enem dessa forma. Em 2020 ocorreu uma explosão em Beirute. E aí o nitrato de amônio jogou para o ar atmosférico o gás dióxido de nitrogênio, que se combinando com a água vaporizada vai formar o ácido nítrico ou ácido nitroso. E aí vai provocar chuva ácida. Aí é um tema que vai cair no Enem, vai cair nos concursos. E ele leva isso para fora dos muros da escola, leva para casa. Porque quando tem a reunião de pais e mestres, a mãe chega lá na sala: quem é o professor que falou aqui que eu tenho que molhar a cebola antes de cortar? Flávio. Então a gente percebe... Flávio precipitado. Exato. A gente percebe que a educação está sendo extrapolada, saindo do muro da escola. Então é isso que eu faço, que eu tenho gostado de fazer com os meus alunos, Marcelo. Então deixa eu... Massa, a gente vai falar do Enem daqui a pouquinho, a gente vai falar dessas coisas todas. Fala pra mim uma coisa, Flávio. Diante de tudo isso, o tema desse nosso encontro aqui é educação para o futuro. Certo. Então, vou pressupor, então, que você está preconizando uma maior aproximação do aluno com o professor. Correto. Haja visto que hoje, na maioria das instituições de ensino, eu vou falar das instituições que eu trabalhei, que são instituições de ensino superior, o aluno muitas vezes é tratado como um simples número. E o número de matrícula, que acaba sendo o número do boleto que ele vai pagar. Então as instituições de ensino estão mais a fim de faturar, com algumas raríssimas exceções, do que de fato está se preocupando. Porque abriram ações na Bolsa. Exatamente. Então grupos internacionais estão no Brasil com a força toda. Então é inteligível, isso eu entendo. A nível empreendedor. Eu entendo. O que você acha, então, dessa educação do futuro? Também a gente tem esse momento Brasil tão delicado, que as escolas estão atravessando aí problemas difíceis. Escolas de 100, 150 anos fechando as suas portas, porque não aguentaram o baque, não conseguiram se reinventar, não conseguiram criar um modus operandi. O que você acha, então, entre o momento de agora, da educação no Brasil, para o momento futuro? O que passa pela tua mente? Marcelo, essa sua pergunta é brilhante, cara. É o seguinte, ó, as pesquisas, né, artigos científicos e livros agora em 2018, né, antes da nossa pandemia, beirando 2019, meados de 2018 para início de 2019, mostra que o índice de percentual de alunos, tá, desinteressados em querer aprender está aumentando esse índice, tá? Então, nós temos 60% dos nossos alunos que estão na idade certa no ensino médio. São dados, sabe, horríveis. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos ir de encontro o quê? Como conquistar o seu aluno, a atenção do seu aluno. Eu estou até, inclusive, já publicando meu livro, que o título é isso: Como conquistar a atenção do seu aluno, professor. Então... A capa do livro está aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui Como conquistar a atenção do seu aluno, tá? Então, essa preocupação, ela vem com algo que aconteceu em 2020. Aquela pessoa desavisada que um dia fez uma pergunta, sabe, que para mim foi péssima, mas perguntou: Flávio, você acredita que nós vamos precisar de professores com tanta tecnologia, inteligência artificial que está sendo surgida aí, a gente vai precisar de professor? 2020, Marcelo, nos respondeu, a pandemia de 2020 nos respondeu. Por quê? Em 2020, nós tivemos a quantidade de aplicativos sendo desenvolvidos, postos em prática, e vemos o seguinte, observamos que, com todas essas tecnologias, se não se tiver um professor qualificado do outro lado, a educação não vai permear, não vai passar. Então, o que nós temos? Nós temos dois sujeitos primordiais para a educação. É justamente o aluno e justamente o professor. Ambos precisam de estar conectados nessa relação de proximidade, sabe? Essa relação de conquista, de conexão. Então, eu tenho percebido o seguinte, que o EAD chegou para ficar.
tá? O ensino, vocês do Tudo Ensino têm feito isso de forma brilhante. Posso fazer uma vírgula? Fale. Lembrando que o Tudo Ensino nasceu em 2018. Olha, a gente nem pensava ainda em pandemia. Nem. O Tudo Ensino nasceu da necessidade que eu e Denis encontramos de que o professor começasse a se reinventar, fazer a transição do presencial para o digital paulatinamente. A gente imaginava que ele ia ter 3 anos para fazer essa transição. Quando entrou a pandemia, a gente teve que... Antecipou tudo isso. Tivemos que trocar o carro. O crescimento do D&D foi elevado à enésima potência em 2020. Agora, você é brilhante junto com o Denis, percebeu muito isso, essa sacada que ia acontecer no futuro próximo. Tá? Eu chamo justamente isso. Existem profissionais e profissionais. Existe aquele profissional que só vê o horizonte. Você e Denis têm visto além do horizonte. Por isso que eu gosto de sempre estar contigo, conversando pelo WhatsApp, para pegar essas ideias, né? Eu aprendi com o professor Antônio Coelho, do Departamento de Farmácia, né? Do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal, um professor maravilhoso. Ele disse o seguinte: Flávio, se você conhece alguém, tá? Se você conhece, pega aí, professor, pega aí, aluno, essa dica. Se você conhece alguém, Marcelo, que o seu presente é o futuro que você almeja. Segundo, a prática dele é o que ele fala. E em terceiro, se ele está disponível para ensinar, cole nessa pessoa, cara. Cole nessa pessoa que você vai crescer de forma brilhante. E assim a Marcelo, né, e Denis tem trabalhado dessa forma. É porque a gente, na verdade, eu gosto muito de estudar cenários. Eu estudo cenários. E o cenário do global, hoje é um cenário que me interessa, já há alguns anos é um cenário que me interessa muito. E eu venho acompanhando como o Harvard vem fazendo, Sim. como o Yale vem fazendo. Então, todas essas plataformas, todas essas universidades que são acima de referência, elas vêm já se preocupando em criar modelos para os seus professores na área digital já há uns 5 anos. Então, quando eu percebi o professor em sala de aula, como a instituição de ensino estava rebaixando o salário, rebaixando qualificação... Sim. Então eu comecei a pensar que a carreira de professor, como a gente conhecia, ia mudar. E de fato mudou. E a pancada. O cara já não recebe legal, o cara já tem uma carga de trabalho monstruosa, desumana, sobre-humana. O aluno não quer aprender com o professor também não quer ensinar, ele está lá só... Não tem reconhecimento do professor, né? Pelo aluno, pela sociedade, pelos pais, pela gestão. Então eu acho que a educação do futuro tem que reconhecer o professor e tem que reconhecer aquilo que você falou. O aluno, para que estudar química? Por quê? Por que estudar matemática se ele vai para humanas, ou se ele não vai para exatas, se ele vai para outra coisa? Então, o aluno tem que tentar hoje, no meu entendimento, se me corrija se eu estiver errado, compor o seu currículo escolar de uma forma que ele aplique na necessidade dele. Show, Marcelo. Entende? Vê. Falando de educação do futuro. Sim, veja. Há uma relação muito grande aqui, é que a gente tem, eu me coloco como tento, porque eu passei muito tempo fazendo isso, a gente diz para o aluno o que fazer e até como fazer. Mas a gente não diz para o aluno por que fazer. E esse porquê, Marcelo, é a grande jogada. Porque o aluno vai perceber o seguinte, que quando ele tem um porquê, ele tem um motivo. E motivo gera ação. Por isso que se chama motivação. É um motivo para gerar ação. E aí, quando você dá um motivo ao aluno, para quê, né? Esse é o motivo do qual você vai fazer isso aqui. Isso vai gerar ação transformadora na vida dele, não só como aluno, no meio acadêmico, mas profissional, na vida familiar. E aí, ele vai perceber, vai ter essa visão logística, né? Logística e holística do mundo em que ele se encontra. Isso é belíssimo, tá? Perfeito. Tu tem corrigindo muita prova com Me Ajude, Casa com Z. Fala aí. Olha, eu percebo isso, cara. Então, olha. Me ajude. Me é assim. O que é que acontece? Sim ou não? Vê, corrijo. Sim ou não? Corrijo. Pois é, tu imagina que esse cara passa pela banca do ensino médio, do ensino fundamental e vem cair na minha banca de universidade. Do ensino superior. Do ensino superior. E continua me ferrando. E continua me ferrando. Olha, mas veja, eu tô relacionando o livro pelo método que eu criei. Oba, isso, é o nosso próprio E eu quero falar desse item que você está falando, tá? Eu criei um método chamado método AME de ensino. Isso. Que ele é movido sobre 3 pilares, né? Imagina um banco com 3 pilares, né? Se você tirar um, vai cair. Quais são os pilares? Motivação, aplicação e explicação. Baseado no meu sucesso como aluno, tá? Que legal. Eu vi que eu me motivei. Manhã chegou uma vez assim, eu sempre gostei de carros, de motos e tal. E eu, como já falei no início, né, na família humilde, eu sempre via lá, eu tinha um colega na rua de casa, isso é fato verídico, que o pai tinha uma frota de táxi. E eu vi uma cena maravilhosa, assim, o pai com o filho dirigindo, né?
E eu olhando, cara, aquilo ali, o filho no colo dele, e manhã viu essa cena várias vezes, né? Eu olhando, ela chegou pra mim, teve um belo dia, ela disse assim, Flavinho, a gente não tem condições de ter um carro, muito menos de lhe dar um carro. Aí eu disse, eu triste, né? E ela disse assim, manhã, nós temos... Ela disse, mas eu tenho algo pra dizer a você. Como você soluciona esse problema, esse hábito? Eu disse, manhã, olha, como é que é essa solução desse problema? A manhã disse assim, olha, se você estudar, você vai conseguir ter o seu carro. Cara, parece algo... Eu errei, pequeno então eu hoje. tinha trazido sua mãe, né? É. Ela processa a cebola, ela põe você pra estudar. Como chama sua mãe? Pra vir pra cá. Denis gostou. Ó, Denis olhando pra gente, ó. Denis gostou disso. Ele Então, tá levantando as plaquinhas de 20 exato. minutos. Ó, Como então, chama sua mãe? Manhã chama Maria Lúcia. Maria Lúcia. E Dona a Maria gente- Lúcia, grande abraço pra Obrigado, senhora. manhã, por Obrigado tudo. de ter disponibilizado o Zé da Cebola. Flávio da Cebola. Então manhã disse assim, cara, se você estudar Marcelo, cara, aquilo entrou na minha cabeça. Ela foi muito sábia naquele momento. E eu fui pra sala de aula, cara. O que eu não gostava, eu assistia a aula e colocava em prática. Então aí eu ia pra aquela coisa da aplicabilidade. Colocar em prática. Então eu colocava em prática tudo que eu via. Se eu errasse, eu colocava em prática. E eu aprendi que o que eu aprendia, eu ensinava para um aluno. Que é a explicabilidade, o ato da explicar. Do de método explicar. AMA. Exatamente. O ato de você explicar é justamente isso. Ele é solidário. Mas só que você aprende muito mais do que ensinando do que aquele que aprende. Porque aquele que está aprendendo com você, pegando a sua explicação, ele faz questionamentos que você até então não havia feito no momento. Fazendo com que você retifique a sua ideia, Claro. o seu conceito, ou que você ratifique. Aí foi criado o método, eu criei. Poxa, então, intuitivamente passei a usar isso com meus alunos em sala de aula. Intuitivamente. Agora, em 2020, com a pandemia, Tu falou que o método tinha 3 pilares. motivar, Isso. aplicar e explicar. Explicar. Tá? Explicar pela experimentação. Ação pela experimentação. Show de bola. Flávio, mas eu aprendi pouco. Nunca existe uma pessoa que não saiba nada e que não possa ensinar. O pouco que você sabe, existe uma pessoa que não sabe nada e que esse pouco é importantíssimo para essa pessoa. Então, ensine. Quer dizer que no método AMA, o lance é: tu tá vendo tua mãe chorar quando pica a cebola? Põe a cebola na sua boca e o pão na sua boca e corta a cebola pra ver se você vai chorar ou não. Chorar e não. Se precipita ou não. E qual é o motivo? Massa. Então, essa é a Usando o aplicabilidade. exemplo da- usando o exemplo Exatamente, da mas é isso. Você veio logo. Aí no nosso livro, nós temos 4 capítulos. Como belíssimos. chama o livro? O livro se chama Como Conquistar a Atenção do Seu Aluno. O primeiro capítulo é falando sobre da motivação. Isso muito bem baseado. A gente fala de Vygotsky, Edgar Morin, Pedro, nosso querido Paulo Freire. Então, bem basado. Então, vem com o segundo capítulo, a aplicação. O terceiro capítulo é a explicação. E o quarto capítulo, Marcelo, eu chamo de a cereja do bolo. Por quê? Porque ele tem 3 estudos de casos empíricos legal. que aí desenvolve justamente o método AMA de ensino, a motivação aplicada. Aí eu mostro cada estudo de caso, justamente a aplicabilidade de cada pilar desse, onde o professor vai poder levar para sua casa, ler e criar o seu projeto integrador, que agora todos os professores terão que trabalhar com projeto integrador e com projeto de vida na educação nacional. E aí o nosso livro está justamente ensinando isso ao professor. Vê que coisa bela. Então, eu consegui sintetizar todos os meus erros, as minhas angústias, para corrigir dentro desse livro. E dar um caminho, dar uma orientação ao professor, como é que ele deve conquistar a atenção do seu aluno. Como o tópico aqui é educação para o futuro, a gente pode dizer que esses teus 3 passos são uma orientação para o aluno do futuro, para a geração alfa, beta e gama que está vindo por aí? Olha, eu concordo com você. Olhando pela ótica do professor, ele fica como sendo o método AME de ensino. Olhando pela ótica do aluno, ele pode ser o método AME de estudo. Isso. Por quê? Porque, na verdade, ele foi criado enquanto eu fui aluno. Perfeito. E que eu só percebi isso em 2020, quando eu fui revisitar a minha vida na sala de aula. Como é que era a minha prática. Como assim, Flávio? Como é que é a sua prática em sala de aula? Vê, imagina você tá naquele ambiente e os professores estão sempre reclamando porque perdeu 5 minutos de atenção, 5, 10 minutos do seu tempo para pedir atenção do seu aluno, cara. Cara, olha, eu nunca gostei de reclamar, Marcelo. Você gosta de estar perto de pessoas que ficam reclamando? Diga. Veja,
Conte logo a sua história da pamonha, que tu entra em sala de aula com o negócio tocando aqui. Eu vou contar. Ah, senão o deles vai subir com a plaquinha de 30 Vê. minutos ali. Então, eu quando saio da sala do professor, eu bato a sala do professor, achar a porta e tô com um som aqui na calça. Ligo o celular, boto a lock, um louvor, o que for, e já saio no corredor da escola dançando. E entro na sala dos alunos dançando com a vibe. Os alunos olham assim, eu não vou entrar na vibe deles. Você, Que tá todo mundo elétrico. traz- Eles entram na minha vibe. Eu crio aquele ambiente que eles entram na minha vibe e começam a entrar, a cantar a música. Em um minuto e meio, 2 minutos, eu desligo o som e digo, agora pessoal, acabou, vamos lá pra matemática. Matemática, eu tenho um slogan, tá? Que é o seguinte, matemática é fácil, difícil é viver com salário mínimo. Então eles entram na minha e a gente já entra. Pessoal, qual é a prática? Então, eu não perdi 5, 10, 15 minutos pedindo pro aluno prestar atenção na minha aula. Eles entraram na minha vibe. Uma coisa espontânea, alegre. E aí você pergunta, Flávio, depois da aula eu vejo que você tá sorridente, tá feliz. É porque a aula, vibe, cara, né? é diferente. Tu O não astral, tu não permitiu que o teu aluno roubasse a tua energia. a minha energia. Pelo contrário, tu se alimentou da energia Da energia positiva deles. deles para elevar teu dia. É muito importante isso. Isso aí é totalmente explicável, totalmente bacana. Flávio, estamos aí com 25 minutos aí Que bom. aproximadamente. Essa semana saiu uma notícia do Enem, Foi. que o Enem marcaram finalmente a data. Certo. Nós estamos no mês de junho, né? Junho, Marcaram a sim. data do Enem. Tu sente essa preocupação dos teus alunos? O que tu sabe aí desse movimento do Veja, Enem? Como é que no as ano coisas passado, Marcelo, estão? Enem vai continuar no futuro? sim, vê, ótima pergunta, cara. O ano passado foi anunciado pelo presidente do INEP que o Enem será seriado. Em 2021 seria seriado, tá? Como até agora não foi anunciado isso, seriado como assim, Flávio? Teríamos o Enem para o primeiro ano, o Enem para o segundo ano e o Enem para o terceiro ano. E seria, né, no final, computadas as notas desses 3, né, vestibulares de Enem para o aluno. E nesse ano ainda não foi anunciado esse Enem seriado. Então acredito eu que não será por conta da pandemia. E nós teremos esse ano de 2021 o Enem ainda tradicional, tá? E vai ser agora, né? É importante entender que o Enem vai permanecer para o próximo século. Eu acredito que os próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por quê? Porque o Enem ele veio para estudar e fomentar a prática da teoria na prática. O Enem ele é muito belo porque ele pode surgir questões falando de Beirute. E aí puxa o ensino químico, o ensino educacional, o teórico e o científico. E o aluno, aí prepara aquele aluno não para ser só um profissional, mas para ele ser um cidadão. Por exemplo, agora com a pandemia, a gente se viu muito em que nós precisaríamos ser detentores do nosso conhecimento, protagonistas. Eu gosto de falar da palavra catalisador da química. Catalisador é aquela substância que altera a velocidade de uma reação. Então, seja um catalisador em tua vida. Então, a gente tem que ter autonomia. E o Enem vem para preparar o estudante para que seja autônomo, protagonista da sua vida. E aí surge do conhecimento teórico e científico para que o aluno possa beber desse conhecimento e saber onde vai aplicar no seu dia a dia. A gente viu muitas coisas. Será que eu devo tomar esse remédio? Será que eu devo... E você viu que a gente precisava ler a bula, tomar conhecimento, ler artigos científicos sobre o tal. E o estudante, o cidadão, precisa estar. Eu já vi isso, eu já sei o que é o pH, o que é acidez, o que é a qualidade. Será que eu devo deixar a minha água básica? E isso funciona para mim ou não? Isso, o Enem veio para ficar. Tu é de química, né? Sou de química. Quando eu fui... Eu fui fazer engenharia de pesca na Federal, na UFRPE, e eu tinha Química 1, Química 2, Química 5, Química 20, e eu tinha uma dificuldade enorme, Aí um professor meu falou, decore a tabela periódica. Eita, cara, eita! Decore, Eu tenho um depoimento lindo da tabela Deixa eu periódica. falar. Fale. Decore, saiba desenhar os elementos químicos, os pesos atômicos, massa, posicionamento. Falei, tá bom, se tu não vai se dedicar mais nada, tu só vai fazer isso, que tu vai conseguir passar no vestibular de química. Rapaz, aí ele falou, sabe por quê? Porque tantas questões de química são baseadas na tabela probabilidade. periódica, no uso de problemas, posicionamentos de... E, bicho, eu fiz isso. E foi a primeira vez que eu consegui passar numa prova de química, estudando a tabela periódica e a aplicação. Na verdade, no estudo da tabela, eu entendi massa atômica, o posicionamento dos elementos. Então, hoje eu sou capaz de fechar o olho e desenhar Que coisa linda, a cara. tabela periódica com a massa atômica de todos os elementos posicionados.
Tu daria isso como dica? A gente tá finalizando aqui. Dá uma dica de química pro cara no Enem. Pronto, cara. O cara Basta, ir cara. bem no Enem. Olha, se você quer... A tabela periódica, ela já está dizendo, ela é constituída pela ordem crescente do número atômico. E nela tem os elementos com as suas aplicabilidades. É justamente saber um S2, a distribuição de Linus Pauling, ela vai dizer todas as características do elemento químico. Então isso é importantíssimo. É uma dica maravilhosa. Estudar a tabela periódica não só como decoreba, Claro. tá? Mas o Marcelo nos passou muito bem isso. Ele foi estudar o porquê de cada elemento Acabei químico. aprendendo, Tava sem querer. no período na família. Eu tenho um depoimento aqui de uma aluna que em 2001, por exemplo, eu estava lecionando no Colégio Agnes, aqui de Recife, e eu apliquei assim o ABC, o alfabeto da química, o alfabeto da tabela periódica. E a aluna disse assim: professor, eu ainda me lembro da música do senhor do alfabeto da tabela periódica. E eu, sinceramente, Marcelo, ela fez esse depoimento ano passado, eu disse: poxa, como é? Me fala. Ela disse, ela começou a cantar: A de alumínio, B de boro, C de carbono, Matou. D de disprósio, E de európio, F o que é? De flavinho e de flu. Então, é claro que eu não vou dizer pra você que você aprendendo uma música, você vai aprender a química. Claro que não. Mas é uma maneira descontraída de você entrar com o ensino da química em sala de aula. E conquista, veja, 20 anos depois, ela, casada, com filhos, ainda se lembra do alfabeto da química. Faz 20 anos que esse professor me pôs para estudar a tabela tabela periódica, periódica. aprender a tabela periódica e me convencer. E se eu me dedicasse ao estudo da química específico daquele instrumento, eu ia me dar muito bem na química. E eu trago aquilo para minha vida pessoal hoje. Então, hoje, quando eu vejo uma tabela periódica e vejo um cara que não sabe tabuada, Tabuada? eu digo, não sabe tabuada, não sabe matemática. Exato. Não sabe Concordo. tabela periódica, não sabe química. Não tem como saber química, não é? Na minha visão. Correto. Fechamos? Eu concordo. Parabéns. Quer dar uma mensagem final? Quero, pessoal? cara. Olha, Aproveite. Marcelo, eu criei um movimento chamado SOC. Que danado é SOC, Flávio? São as iniciais. MMA. SOC. São as iniciais de uma frase que eu digo: seja o catalisador, tá? Da sua vida. Catalise a sua vida e as vidas das pessoas que passam por você. Não deixe, cara, pontos negativos na sua vida. As pessoas olham pra mim e dizem assim: Marcelo, Flávio, tu sonha muito alto, cara. O custo de sonhar alto é o mesmo custo de sonhar baixo. Então, eu só sonho alto. Ninguém pode dizer pra você que você não consegue, que você não pode. A única pessoa no mundo que pode dizer pra você um não é você. Então, não desista do seu sonho, tá? Deus colocou em ti um potencial maravilhoso. Verdade. Isso é o seu propósito. As pessoas ficam loucas procurando saber o que é propósito da vida. Cara, o propósito da vida é uma coisa que você sabe fazer de forma tão tranquila, tão natural, Marcelo, que você acredita que todo mundo devia saber fazer aquilo. Fechou. Entendeu? Estou de bola. Fechamos? Ok. Flávio, extremamente agradecido por Maravilhoso. você Obrigado atender meu pela pedido. Muito obrigado. Oportunidade. Aliás, de estar com você. um agradecimento duplo. Tu chegou antes do horário, para nós isso é importante, porque a gente tem que setar luz, tem que setar áudio, tu vê que é um negócio que demora, né? Então, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado também por você ter trazido o Márcio, que a gente vai gravar com o Márcio aí na sequência. E vocês vão ver o Flávio aí num outro momento, numa outra entrevista. A gente vai gravar 2 pautas com ele hoje. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Flávio, mais uma vez. Matemática e química. Grande abraço. Um abraço. Até breve. Até logo.